A vida é basicamente uma luta entre o amor e o medo dentro da gente. Onde o amor tá, o medo vai embora. Onde o medo entra, o amor sai. E quando a gente teve muito trauma, muita dor, muita sombra, é muito fácil se entregar ao medo. E aí a vida fica travada e você doente e sempre exausto e infeliz. Vamos falar sobre isso? Seja muito bem-vindo à aula 65. Meu nome é Roberta Caruzzi, sou uma burnoutada praticamente curada, uma terapeuta que se formou depois de ver que a medicina e a psicologia atuais não estão preparadas para orientar uma pessoa burnoutada, de modo a que ela realmente vire essa página. Fica um negócio de só tem controle, de tive outro burnout, e eu tô aqui para que você economize tempo e dor, para que você resolva essa bagaça de vez, sem ter que passar por tudo que eu passei, e nem por tanto tempo de sofrimento quanto eu tive que passar. No descritivo tem a minha história com o burnout, temos um canal de vídeos, tem um livro com as 50 aulas primeiras aqui desse canal, algumas revistas, algumas ampliadas. Tem o primeiro livro que eu escrevi quando eu só precisava pôr tudo aquilo que eu estava passando para fora. Tem um quadro lá no podcast em que eu leio o depoimento de outros burnoutados e oriento, comento, enfim, meto minha colher e dou meu espetáculo. Tem um Instagram, onde todos os dias você pode acompanhar minha rotina e os meus insights nos stories. E tem aulões para te ajudar a mudar o seu estilo de vida, procurar o tratamento correto e finalmente se curar. Esse ano nós vamos ter os aulões que eu prometi para agosto do ano passado e não cumpri, porque o meu climatério surtou. Com a minha ajuda e um oferecimento do meu transtorno de estresse pós-traumático complexo. E também teremos a volta do serviço de atendimento ao burnoutado. Mas vamos lá, que agora está na hora da aula! Minha gente, hoje eu quero falar para vocês qual é o terceiro segredo da Doutora Gladys, que está aqui neste livro, Uma Vida Bem Vivida. Se você não sabe do que eu estou falando, é que nesse livro aqui, a Doutora Gladys, que é uma médica de mais de 100 anos que ainda está na ativa, considerada a mãe da medicina integrativa, nos conta os 6 segredos para uma vida com saúde e felicidade, segundo ela, é claro. Nós já tivemos aqui uma aula com o segredo 1, que eu vou deixar aqui nos cards, uma aula com o segredo 2, que vai aparecer aqui nos cards em seguida, e também teve um vídeo lá no outro canal, Burnoutados S.A., em que eu mostrei alguns livros que foram importantes para mim nessa jornada de cura. Então, se você também é o doido do livro, vou deixar aqui nos cards também para você assistir depois da aula. Pois é, o primeiro segredo foi, você está aqui por um motivo. O segredo 2 foi, toda a vida precisa estar em movimento. E o terceiro, do qual falaremos hoje, é amor é o remédio mais poderoso. Eu me baseio sempre na ideia dela, trago uns trechos ou exemplos, mas basicamente a aula é a minha interpretação do que eu li aqui. Não pense que vendo a aula, o livro vai deixar de ser novidade ou de impactar a sua vida. E vou deixar o link para você comprar o livro Uma Vida Bem Vivida, se te interessar, no descritivo e também no comentário fixado. Vou deixar meu link de afiliado, que aí você me ajuda comprando o livro pelo link também. E no fim, eu sempre leio aqui o exercício que ela propõe ao final de cada um dos segredos revelados no livro, dentro sempre do tema abordado, ok? Existe uma interpretação errada do fato de, na nossa vida, tudo ser uma escolha. Eu sempre falo que a nossa sociedade está cada vez mais infantilizada e isso significa, na prática, entre outras coisas, a gente achar que se a gente tivesse escolha em tudo, a nossa vida seria um mar de rosas. Existe uma resistência a aceitar que nós fazemos escolhas ruins, às vezes porque a gente acha que aquela escolha é boa, às vezes porque a gente está se vitimizando e, como consequência, a gente realmente acredita que não há uma saída daquela situação. A gente aprende isso desde cedo, a gente ouve em casa, quando a gente tem 5 anos, que o fulano foi obrigado a aceitar não sei o quê, que a culpa do Beltrano está numa situação ruim é do ciclano ou do sistema, ou porque ele é azarado. Está completamente normalizado na nossa cultura culpar tudo e todos pelos nossos infortúnios e se vê cada vez mais sem saída,
sem escolha, sem ter o que fazer para mudar a nossa situação e sem motivação para tentar mudar. Porque existe um negócio, gente, chamado desamparo aprendido. Temos uma aula sobre isso, vou deixar aqui nos cards também. Mas, grosso modo, desamparo aprendido é você ter se ferrado tantas vezes tentando alguma coisa sem conseguir, sem ter sucesso, que chega uma hora que você simplesmente para de tentar. Porque você não acredita mais que tenha jeito para a sua vida. É o famoso nada do que eu faço, por mais que eu me esforce, muda a minha situação. É autossabotagem da braba, mas não é nossa culpa. Não é nossa culpa, mas é nossa responsabilidade. Questionar, desafiar, tentar, mudar. E por que a gente não faz isso? Por que a gente sempre entende que não tem escolha? Por que a gente se sente tão impotente diante da vida? Porque a gente tem medo. Se sentir impotente diante da vida é o que mais nos estressa. E se sentir impotente diante da vida tem como consequência o estresse. Ou seja, a consequência do estresse é você se sentir impotente diante da vida. Mas a consequência de você se sentir impotente da vida é o estresse. Então você fica preso num ciclo de angústia que te dá a nítida sensação de que não tem saída. E quando alguém fala para você que tem saída sim, você se sente um fracasso, não se sente bom o suficiente, se sente um perdedor. E isso te estressa mais ainda. Para quebrar esse ciclo, você primeiro precisa aceitar que tudo na vida é uma escolha. Você pode se sentir sem saída, mas não quer dizer que não haja saída. Por exemplo, você pode entender que você não tem saída e precisa ficar nesse emprego que está te matando um pouquinho mais a cada dia, tirando a sua dignidade e te deixando doente. Você pode acreditar nisso porque sempre ouviu a vida inteira que o mundo é uma dureza, que a gente só pode sair de um emprego se a gente tiver outro na mão. Você pode acreditar nisso porque você tem tanta convicção de que você não é bom o suficiente, de que você é incapaz, que você tem medo de sair desse emprego e não achar um outro emprego. Ficar sem nada ou achar um outro, mas que seja pior. Ou tão ruim quanto, sendo que nesse você já está meio assim confortável e familiarizado com os problemas e pretensas pseudo-soluções. Ou você pode acreditar nisso porque você tem tanto medo do que vão pensar, do que vão dizer, de decepcionar, de ser julgado, que você acha melhor aguentar firme e torcer para aparecer uma outra coisa de bandeja, para o seu chefe pedir demissão ou para te mudarem de setor. Mas você entende que a escolha de ficar nesse emprego é sua? Ou tem alguém com uma arma na sua cabeça te obrigando a ficar? Te falando que se você pedir demissão, todo mundo que você mais ama vai entrar em combustão espontânea. Não, você não sai porque você tem medo. Eu não tô te criticando, tá? Não só eu fiz a mesma coisa, e inclusive amarelei na hora que a vida me deu uma oportunidade de mudar de profissão, mas também porque é isso que a gente aprende sobre nós desde sempre. A gente aprende que a gente não vai conseguir, que se a gente tentar e fracassar vai ser o fim do mundo, que se sair de um emprego quando tem tanta gente desempregada, até pecado, gente. Assim como deixar comida no prato, tem tanta gente passando fome, é até uma ofensa. A gente aprende isso desde criancinha. E quando você junta isso a todos os traumas, abusos, dores, problemas, tropeços que você já passou na vida, é muito fácil se agarrar nesse medo e usar esse medo como justificativa para não mudar nada na sua vida. Só que aí você burnouta e essa estratégia de defesa se mostra a pior coisa que você poderia fazer, porque ela te mantém no estresse crônico, ela te deixa ansioso, ela não te deixa dormir, ela faz você achar que não pode ter um tratamento digno, ela faz você ter raiva porque você vê como culpado pelo que te aconteceu, basicamente todo mundo, e a si mesmo também. E você vira um poço de mágoa, de culpa e de raiva, cada vez mais exausto e cada vez mais ansioso. A doutora Gladys aqui defende que quando o amor entra, o medo sai e vice-versa. E eu trouxe um exemplo que ela dá no livro para ilustrar isso na prática. Ela conta que tinha um menininho que quando tentava nadar
inalava a água pelo nariz, tinha uma sensação de afogamento e se desesperava. E isso fez com que ele desenvolvesse um pânico de entrar na piscina, porque para ele, se ele tentasse respirar debaixo d'água, ele afogaria. E aí veja só, ele está errado? Ele não está errado. Se ele tentar respirar debaixo da água, ele vai se afogar. E é a isso que a gente se apega para se livrar da ideia de tentar outra vez. O famoso, eu já sei o que vai acontecer. Né? Quando eu falo, procura um médico integrativo, a grande maioria das pessoas fala, não, mas eu já sei o que ele vai falar. Ou eu não vou ter dinheiro para pagar, já sei o que vai acontecer, eu não vou ter dinheiro para pagar, ou eu já sei o que eu vou ouvir. Né? Eu vou ouvir o mesmo que todos os médicos que eu consultei antes e eu não aguento mais. E o medo faz a pessoa não tentar e continuar no psiquiatra, dopada de remédio, tendo recaída, acreditando que existe crise, sequela de burnout. E tudo isso nem existe, gente. Socorro. Eu vou deixar também uma aula em que eu falo que não existe sequela nem crise de burnout aqui nos cards também, caso você não tenha visto, veja depois dessa daqui. Então, assim, o menininho tem razão. Se ele respirar, ele vai afogar. Mas, por outro lado, existe uma solução que ele não está vendo, porque não está dentro das referências e da caixinha de ferramentas emocional dele. A solução é não respirar debaixo da água. Mas aí tem um problema que é, ele desespera quando ele entra na água. Logo, ao se ver debaixo da água, sem nem se dar conta, ele vai tentar respirar, vai afogar e vai ficar mais traumatizado ainda. Esse é você, tentando resolver a sua vida com as informações que já existem na sua cabeça, sem tentar, sem procurar mudar, sem ir atrás de ajuda ou de entender o que está acontecendo e para onde você precisa olhar. Por quê? Porque você tem medo. Medo de descobrir que realmente o problema é você. Medo do que vão falar se você não conseguir sair do burnout. E pouco a pouco esse medo que te impede de tentar resolver vai te convencendo que você tem benefícios em continuar doente. Você, por exemplo, não vai precisar nunca mais trabalhar naquele ritmo de antes. Tem gente que está com pena de você e valida tudo o que você faz de reclamação. Tem uma rede social inteira pronta para validar a sua revolta contra o sistema e as empresas que adoecem sozinha, né? As pessoas, já que a gente não tem saída. Isso é medo, é isso que o medo faz. E você vai ficando cada vez mais convencido de que não tem saída. Mas quando o amor entra na jogada, a coisa muda completamente. Sabe aquele princípio de que a gente aprende com a dor ou com o amor? É isso, a gente aprende com a dor, ficando anos e anos e anos, dando murro em ponta de faca, até que o nosso corpo colapsa, até que a gente se vê sem apoio, até que a empresa te manda embora sem pagar nada, e a justiça concorda que o problema é seu, pessoal, e não da empresa abusadora. E você não tem outra saída a não ser ir atrás da informação correta, que possa te ajudar, que possa te mostrar o que você precisa fazer de diferente. E a maioria das pessoas não aprende nem com a dor, porque se afunda no vitimismo, no inconformismo, na raiva, no sentimento e fica para sempre culpando as empresas e militando contra o sistema, até virar uma pessoa amarga e deprimida ou explodir num surto e atirar num CEO do plano de saúde no meio da rua. Aprender com o amor é perceber que você se ama o suficiente para se dar uma nova chance. É isso que o burnout está aqui para provocar em nós. Mas a maioria fica afundada na amargura mesmo, insistindo que não tem o que possa ser feito. Só para terminar, o exemplo do menininho com medo de nadar. A mãe dele, o amor, levou ele numa aula de natação e o professor de natação explicou para ele como zumbir dentro da água. Ou seja, ao afundar, ele deveria fazer e quando ele sentisse que ele estava perdendo o fôlego, que estava acabando o ar e que ele não ia mais conseguir fazer ele tinha que subir, sair da água para pegar o ar. E aí muita gente vai falar, pô, mas isso é óbvio, né? Como é que ele não sobe para pegar o ar quando ele vê que não vai mais conseguir zumbir, mas não consegue subir para pegar o ar quando ele vê que não tem mais ar? Porque ele tem medo.
E o medo faz a gente reagir de uma forma que nos fode a vida, que nos mantém na dor, que nos faz acreditar que aquilo é tudo o que a gente pode fazer e que a partir dali só nos resta nos conformar que aquilo não é pra gente. O medo não é mau, ele é necessário. Ele tenta nos defender de tudo. E aí a gente precisa aprender a equilibrar. Porque o que acontece com uma criança criada por uma mãe muito medrosa? Ela é poupada de tudo e ela passa a não saber lidar com nenhum tipo de dor, por menor que seja. E o que acontece com uma criança criada por uma mãe violenta e cruel? Ela para de tentar, porque toda vez que ela criou algum ânimo para tentar andar sozinho, ela tomou uma paulada e caiu no chão de novo. Isso é medo, os dois casos. Quando o medo entra, o amor vai embora. A gente foca no que a gente tem de pior, nos nossos pontos fracos, em tudo que pode oferecer risco, ameaça ou perigo, em tudo que pode dar errado, em tudo que já está dando errado. Mas quando o amor entra, o que acontece? O medo vai embora e a gente começa a descobrir a nossa força, o nosso valor, qual é o caminho que a gente precisa percorrer e com que ajuda a gente pode contar. O corpo em estresse crônico vai sempre trabalhar no medo. O nosso cérebro tem um filtro de informações que faz com que a gente receba em primeiro plano as informações que são relevantes para nós. Ou seja, o cérebro está constantemente recebendo bilhões de informações o tempo inteiro, mas ele precisa filtrar, porque a gente não tem condição de lidar com 1 bilhão de informações em primeiro plano o tempo inteiro. Então, por exemplo, ele está te entregando em primeiro plano o que eu estou falando, deixando as informações todas que tem aqui no meu cenário e aí onde você está em segundo plano. Como o cérebro entende o que é relevante para nós, para que ele possa trazer as coisas relevantes para o primeiro plano, para a nossa atenção? Ele entende que é relevante para nós tudo aquilo que nos traz alguma emoção. Por exemplo, tem um carro que você nunca viu, não sabe nem que existe. Você sai na rua, nunca viu esse carro. Mas um dia você vai numa loja, de uma concessionária de veículos, e você vê esse carro. E vem uma emoção, porque você fala, gente, mas eu queria muito ter esse carro. Ai, que lindo, eu queria muito ter esse carro. Você não passa a ver esse carro em todas as... Parece que brota do chão carros iguais, como se todos tivessem fechado nas garagens. E a partir do momento que você descobriu que ele existe, todo mundo falou, gente, pode sair. E esses carros começaram a circular pela rua, que você nunca nem reparou que existia esse carro na rua e agora parece que ele está em todos os lugares. Porque você sinalizou para o seu cérebro que aquilo é relevante para você. E por isso ele passou a partir dali. Tá muito barulho, eu tô tentando ignorar. Por isso o cérebro passou a partir dali a trazer este carro para o seu primeiro plano, para a sua atenção. Acontece que quando a gente tem medo de tudo, nós estamos sinalizando para o cérebro que o relevante para nós é tudo o que possa dar errado, é tudo o que possa nos colocar em perigo, é tudo o que a gente não dá conta de fazer, é tudo o que as pessoas podem pensar mal de nós. E o estresse crônico é isso, é a gente focando o tempo inteiro no medo, é a gente preso no medo, sem querer entrar na piscina, porque a gente já sabe que a gente vai se afogar. Só que hoje nós temos o algoritmo das redes sociais nos mantendo numa bolha onde o que a gente acredita é o que nos será apresentado o tempo todo, nos prendendo num ciclo de angústia, onde a gente se estressa porque tem medo, e o estresse nos faz ter mais medo, o que nos estressa, e assim vai, presos num ciclo de angústia, alimentado muito pelo ambiente online, sem que a gente se dê conta. Seu trabalho para sair de um burnout é conseguir deixar o amor entrar, o amor ocupar o lugar do medo, o amor que você tem por você e que saiu da jogada na hora em que o medo que você tem de decepcionar, de não agradar, de ser julgado pelas pessoas, de não dar conta, tomou o lugar
e se sentiu muito confortável aí dentro de você. Entrou o medo, saiu o amor. A gente começa a enxergar nós mesmos com muita culpa, se achando incapaz, se achando errado, achando que a gente não tem condições, que na competição da vida a gente sempre sai perdendo, que a gente não vai conseguir mudar nossa situação, que o burnout é meio que uma comprovação do fracasso ambulante que a gente sempre foi. E como a gente faz para deixar o amor entrar, se tem tanto medo dentro da gente? Praticando, criando o hábito. Do mesmo jeito que você criou o hábito de ter medo o tempo inteiro, você tem que criar o hábito de deixar o amor substituir o medo. E fazer isso é uma escolha. É uma escolha que só você pode fazer. Não tem como o medo e o amor estarem presentes no mesmo lugar ou na mesma pessoa ao mesmo tempo. É o Clark Kent e o Superman. Você também precisa entender que o fato de a gente ter escolha o tempo todo não significa que coisas ruins não vão acontecer com a gente, que o controle está com a gente, porque só acontece o que a gente escolhe que possa acontecer com a gente. Que a vida não dá o que a gente quer, né? Primeiro, ela dá o que a gente precisa. E porque muitas vezes a vida é injusta, gente, as pessoas são injustas, é ilusório e infantil, para não dizer burro, acreditar que ter escolhas significa se livrar do que a vida pode nos trazer de ruim. Primeiro porque muitas coisas que a gente acredita que são ruins são apenas diferentes do que a gente queria, né? E na maioria das vezes elas acabam se revelando lá na frente ser uma coisa boa, ser uma coisa que nós precisávamos ter para subir um degrau, para mudar uma direção, para conseguir alguma coisa, para nos transformarmos em alguma coisa. Bênçãos geralmente vêm disfarçadas de castigo. E segundo, porque a gente não tem controle sobre a vida. E quanto antes você aceitar isso, melhor para você, mais fácil vai ser. Ter escolha é, ao enfrentar esses momentos ruins da vida, escolher como nós vamos fazer isso. Então, se não temos como escolher entre passar ou não por aquilo, nós podemos escolher como nós vamos passar por aquilo. Como nós vamos reagir diante daquilo. Nós vamos reagir com infantilidade, fazendo birra, ficando revoltado, não aceitando, tendo raiva, insistindo em afundar na piscina, entrando em pânico toda vez que a gente for tentar respirar? Ou a gente vai reagir tentando manter o equilíbrio, fazendo a nossa parte, aprendendo com aquilo e dançando conforme a música, confiando na nossa força e na espiritualidade, aprendendo que se a gente fizer debaixo da água, a gente consegue se manter ali sem panicar. É uma escolha reagir de um jeito ou de outro. Por isso, gente, que a escolha nos dá poder. A escolha não arrasta a gente para baixo. A escolha nos dá poder. O que arrasta a gente para baixo é o medo. E entender que nós temos escolha é uma forma de nos amar. Tentar nos conformar com uma vida de merda, aguentando firme o que você não aguenta mais, para não se sentir pior ainda quando ouvir o que as pessoas vão dizer de você, isso é medo. Olha só o trecho que eu destaquei aqui da doutora Gladys. Até certo nível, fazemos escolhas automaticamente. É comum que acabemos escolhendo o medo mesmo sem querer. Muitas pessoas passaram por traumas cujos eventos dolorosos não estavam sob seu controle e não querem se sentir culpadas pelo sofrimento que experimentaram como resultado. No entanto, em algum nível, o sofrimento está de fato sob nosso controle. Se o que a vida vai nos entregar não está no nosso controle, o nível de sofrimento que nós vamos ter a partir desta situação incontrolável que se formou diante de nós, isso é uma escolha. Isso está sob nosso controle. Quando acontece alguma coisa muito ruim na nossa vida, é natural
que a gente seja tomado pelo medo. E isso também é incontrolável. O que é controlável por nós é por quanto tempo nós iremos ficar nesse estado de medo, travado, fazendo birra, com raiva, culpando o mundo e se sentindo incapaz. Aí está a sua escolha de deixar o amor entrar para o medo poder sair. Outro trecho. Alguns aspectos do que fazemos com os traumas, de como seguimos em frente e do que criamos na nossa vida, nos anos e décadas seguintes, cabe a nós decidir. Ou seja, se diante de uma merda nós vamos fazer terapia ou processar de outro modo, é a gente escolhendo entre alimentar o medo ou o amor. Né? Se diante de um burnout nós vamos ficar xingando o capitalismo, nos convencendo de que a gente não pode sair do emprego que nos adoece mais a cada dia. Ou se a gente vai pegar esse touro na unha, fazer terapia, fazer tratamento integrativo, mudar a alimentação, fazer higiene do sono, praticar gratidão diariamente e resolver essa bodega. A gratidão é uma das coisas mais simples e gratuita para que o seu cérebro deixe de filtrar só coisa ruim e passe a focar no que está dando certo, no que pode dar certo, nas saídas e nas soluções. É você que escolhe se o filtro do seu cérebro vai ser formatado para te deixar com mais medo ou para te mostrar que existem soluções, saídas, te tranquilizar e te trazer amor. Porque é só quando a gente, por escolha, deixa o amor entrar, que as soluções começam a aparecer, que as pessoas certas começam a aparecer, que as informações certas começam a aparecer. É como se o medo te mantivesse num cárcere escuro e você escolheu o amor, abrisse a porta desse lugar, deixando a luz entrar. Você não precisa saber o que fazer e nem para onde ir ou com quem você pode contar. Você só precisa abrir a porta, deixar o amor entrar, porque na hora que o medo sair, tudo o que você precisa vai chegar até você. E aí você segue andando, abre essa porta e segue andando e acreditando e todo dia fazendo as melhores escolhas que você puder. E você vai ver como a solução que você não sabia qual era vai aparecer, como as pessoas com que você pode contar que você não tinha ideia de quem poderiam ser vão aparecer. As soluções vão aparecer na sua frente, mas não se você se deixar dominar pelo medo o tempo inteiro, sem mudar isso e continuando com medo, estressado, infeliz, desesperado. Deixa eu só interromper aqui rapidinho para falar que se você ainda não aproveitou a parceria que o canal tem com o app da Lojong, você não sabe o que você está perdendo, porque você pode não conseguir resolver um burnout só com meditação. Mas, meu amigo, sem desacelerar essa mente, aí é que você não vai conseguir resolver mesmo. Então, para de enrolar, para de resistir, faça a melhor escolha. Tem uma aula gratuita que mostra para você como é menos difícil do que você imagina e a diferença que faz 10 minutinhos de meditação e mindfulness no seu dia para investir no que é a base da mudança de estilo de vida que o burnout pede da gente. Porque se você desacelera a cabeça, você baixa a ansiedade, você come melhor, você dorme melhor, você passa a ter mais motivação, foco, disciplina e paciência. Eu vou deixar na tela final uma aula que eu fiz para você assistir depois dessa, que é a aula sobre meditação e mindfulness, que eu já publiquei aqui no canal, caso você tenha pulado achando que não é para você, que talvez você não vá conseguir, que a sua mente é acelerada demais. Assiste que você vai ver que tudo isso está errado. Deixa o medo sair, deixa o amor por você entrar, para que você possa colaborar com a mudança de estilo de vida, que é fundamental para que a gente saia do burnout. E assinando o plano Premium da Lojong, você sobe para 70% as chances de conseguir realmente baixar a ansiedade e o estresse na sua vida e colocar esse hábito para sempre no seu dia a dia, sem sofrer. Além disso, se você usar o link ou o cupom que eu deixei aqui no descritivo e no comentário fixado, você vai ter desconto, vai poder parcelar em até 12 vezes, você vai ter um mês inteiro de teste gratuito. Só que assim, já vai pelo link, já baixa o aplicativo assinado, ao invés de primeiro baixar o aplicativo para conhecer e ver se você gosta. Porque eu estou recebendo mensagens de quem baixou primeiro, se empolgou, assinou sem o link, ficou sem o desconto e só com 7 dias de teste gratuito. E aí não tem como eu te ajudar, amigo.
E das pessoas que assinaram, só teve uma que desistiu quando acabou o mês e cancelou a assinatura. Uma só. Voltando e já agradecendo, tanto ao Lojong pela parceria, quanto a quem assina o Lojong com o meu cupom, porque você também está me ajudando. A vida nos coloca escolhas o tempo todo para que a gente possa fazer. Mas o medo nos impede de ver todas essas possibilidades, porque ele nos deixa no escuro, tentando correr menos riscos, e a vida acaba ficando parada ao invés de seguir em movimento, o que também é fundamental, como nós falamos na aula 62 sobre o segundo segredo que a doutora Gladys nos revela. Outro trecho que eu separei aqui. A cada segundo, a vida oferece uma oportunidade. Quando aceitamos isso de coração, podemos acessar o amor que está esperando por nós. É por esse motivo que a escolha é o nosso primeiro ato de amor próprio. Todo amor se baseia no amor próprio. E aí entra a seguinte pergunta: por que nós temos tanta dificuldade em entender que nós somos dignos de receber amor? Porque a gente aprende que a gente só vai ser amado se a gente for útil, se a gente tiver utilidade, se a gente estiver fazendo coisas para as pessoas. Porque a gente aprende que a gente só vai ser amado se a gente fizer tudo direitinho, se a gente se comportar bem, se a gente nunca decepcionar os nossos pais. Porque a gente tem crenças ao nosso respeito que se formaram nas muitas comparações, nas interpretações literais que nós fizemos quando éramos crianças. Porque muitas vezes a gente tem crenças religiosas, onde a gente aprendeu a confundir amor próprio com orgulho e autocuidado com egoísmo, autocuidado e dignidade com egoísmo. Só que, gente, o amor próprio é, por si só, a gratidão que nós sentimos pela vida que nós recebemos. É primeiro entender que a vida que nós recebemos não é um castigo, não é um problema, é uma bênção, é um privilégio. Para mim, a vida é mais uma chance de aprender, de evoluir, de nos fortalecer, porque eu acredito que nós tivemos outras vidas e teremos mais outras. Eu vejo muita gente falando que só está esperando a vida acabar para ter alívio. Será que a vida é isso? Mesmo acreditando que acaba aqui, será que é só isso que você merece? Migalha, ter que se conformar, ter que se resignar, ficar reclamando, tentando segurar firme do trabalho para casa, de casa para o trabalho? Será mesmo que você não tem nada pelo que agradecer? Olha a sua volta. Tem gente que não consegue entender essa aula. Tem gente que não tem recurso para poder assistir isso aqui. Que não tem rede social para escolher se afundar no medo ou sair dele. Tem gente que não tem muita escolha. E você está aqui aprendendo que você pode mudar a sua vida de dentro para fora, e mesmo assim é tão importante para você acreditar que eu sou doida e riquinha, alienada, e que você sabe a verdade, e a verdade é que a sua vida não tem sentido? Será mesmo? Será que o burnout veio para te afundar mais na merda? Será mesmo? Ou será que ele veio para que você não tenha mais outra escolha a não ser sair da merda? Pegar a vida pelo chifre e falar: e aí, minha linda? O que você tem para mim? Me dá seu pior que eu vou dar o meu melhor. É uma escolha sua. Você sempre vai poder desistir e ficar esperando as trombetas do apocalipse tocarem. Eu não posso mudar isso em você. Mas se alguma coisa do que eu falei aqui te deu uma pulguinha atrás da sua orelha, continua aqui comigo. Para receber amor dos outros, a gente precisa acabar com essas crenças de que a gente não é bom o suficiente, que moram dentro da gente, que a gente é fraco, que a gente é incapaz, que a gente não merece as coisas boas da vida. Para receber amor, a gente precisa aprender a nos amar e a dar amor para o mundo também. Outro trecho que eu separei da doutora Gladys. Muita gente alimenta crenças inconscientes baseadas em experiências passadas que se sobrepõem a seus pensamentos conscientes. É por esse motivo que precisamos direcionar conscientemente o amor para nós mesmos. A terapia, o mindfulness e o hábito da gratidão ajudam demais nisso. Mas assim, não escolhe um deles. Faz os três. Faz terapia,
pratica o hábito da gratidão todo dia. Se fizer sentido para você, pratica também o Ho'oponopono, faça mindfulness, faça meditação. Olha só as perguntas que a doutora Gladys nos propõe sobre amor próprio. Tire um momento para perguntar a si mesmo: eu realmente acredito que sou digno do amor que dou aos outros? Acredito que meu corpo, com todas as suas imperfeições, é digno de amor? Acredito que minha alma é digna de amor, embora eu tenha cometido muitos erros ao longo da vida? Eu respeito a mim mesmo, admiro a mim mesmo, honro a mim mesmo, confio em mim mesmo? E se a resposta para qualquer uma dessas perguntas ou para todas for não, não se sinta mal. Nós somos humanos. Leva isso também para terapia. Leva essas perguntas e essas respostas, vê de onde vem isso, como você pode trabalhar isso melhor no seu sistema de crenças, para que você possa mudar as respostas. Não adianta você ir no meu médico, por exemplo, no meu terapeuta, se você não tiver amor por você. Se você fica xingando o seu corpo. Tem muita gente que acha que se eu tivesse dinheiro para ir no seu médico, tudo estaria resolvido. Não, nada estaria resolvido. Porque a parte principal da recuperação de um burnout é a gente que faz, está sob a nossa responsabilidade. Se você fica xingando o seu corpo, por exemplo, eu fiz muito isso. De novo, não estou criticando, tá? Eu ficava puta, porque eu achava que mentalmente eu estava resolvendo tudo, mas fisicamente o corpo não estava contribuindo. Até separei um trecho aqui, peraí, que fala muito sobre isso. Enquanto médica, presenciei muitos casos em que a saúde de um paciente entra em desequilíbrio e ele se deixa dominar pelo medo e vira as costas para o seu corpo físico, desconectando-se dele ou tornando-o um inimigo. Isso acontece sobretudo quando sentimos como se o nosso corpo tivesse nos traído ou estivesse prestes a nos trair. E o burnoutado que nunca sentiu isso, que atire a primeira pedra. Tanto que hoje, gente, olha onde eu cheguei emocionalmente, mas o meu corpo ainda tá com fadiga. E o que mudou na minha forma de olhar para isso? Se antes eu entendia que o meu corpo não estava fazendo o trabalho dele, estava me atrapalhando, estava me atrasando a vida, e agora também existe uma dissonância entre o que emocionalmente eu já consegui fazer na recuperação do meu burnout e o resultado físico do meu corpo, que ainda tem fadiga. O que mudou? Mudou que eu entendi o que aconteceu. Por quanto tempo isso aconteceu? Veio acontecendo. Com quanta intensidade isso aconteceu? Eu entendi a minha responsabilidade em tudo que aconteceu. Eu perdoei a minha mãe por ter me ensinado que o único caminho que eu poderia ter era trabalhar até não ter mais vida, em todos os sentidos. Porque eu entendi que ela foi mais vítima dos pais dela do que eu dela. Nós somos vítimas de vítimas. A Louise Hay sempre disse isso. E eu assumi o compromisso comigo de responsável que sou pela minha saúde, pela minha felicidade, dar o meu melhor, me dar amor para minha mãe. Até para quem chega aqui fazendo hating, eu dou amor. Eu aprendi com a Gisela Valim que quem te agride quer a sua ajuda. Mas a gente não consegue ajudar quem não deixa a gente ajudar, né? Então eu rezo pela pessoa, eu mando luz pro mentor dessa pessoa, desejo tudo de bom, que ela consiga a ajuda que ela precisa. E às vezes toma bloco também. Mas, já que eu não vou ser ajuda para ela, não sou eu que vou dar a ajuda que ela precisa, ela não se identifica comigo a ponto de que a minha ajuda vá conseguir mudar alguma coisa dentro dela, que ela então, e aí é o meu desejo, é o amor que eu estou mandando para ela, que ela encontre então a ajuda que vai poder fazer diferença para ela. Eu aprendi a agradecer tudo e a enxergar onde está o que eu posso ser grata no meio da merda. E aceitar o que a vida me entrega e ver qual é o melhor jeito de lidar com aquilo. Isso se chama maturidade. Por isso que eu falo que amadurecer é a coisa principal que a gente precisa fazer para sair de um burnout. Tem também uma aula sobre isso que eu vou deixar, aqui não cabe mais, na aula final, na tela final. Enquanto eu era infantil, culpava a minha mãe, a empresa, o mercado, o governo, as pessoas, meu corpo, meu azar.
eu ficava trancada no medo. E como? Quando a gente está trancado no medo, a gente não deixa o amor entrar, eu era sarcástica, eu era grosseira, eu era maldosa, eu era egoísta, eu gozava da cara das pessoas, eu achava que todo mundo queria me passar a perna, que a humanidade estava perdida, que a minha vida era um grande fracasso, porque eu tinha todo o potencial, tinha inteligência, tinha estudo, tinha preparo, tinha estrutura material, mas não tinha nenhuma capacidade para, usando tudo isso, chegar a algum lugar. Enquanto eu acreditei que eu só merecia da vida mais fracasso, azar, dificuldade e frustração, foi isso que eu tive. Eu só virei esse jogo quando eu entendi que eu precisava de amor, de mim, para que o amor dos outros pudesse chegar a mim também, para que o amor do mundo se mostrasse visível e presente para mim, para que o meu amor pudesse expandir de mim para os outros, porque a raiva foi embora, porque o medo parou de me dominar, e o amor então pôde entrar. A doutora Gladys fala sobre a importância da gente dar amor para o nosso corpo, principalmente quando o nosso corpo está com alguma doença, com algum problema ou com alguma dificuldade. A nossa cultura nos ensina a xingar o corpo, a achar defeito no corpo, né? O corpo atrapalha, o corpo, as emoções que ele produz, o cansaço que ele produz, está atrapalhando a nossa produtividade. Ou nos ensina a forçar o corpo a ir em frente mesmo assim, porque na sociedade do cansaço, da comparação e da grana, a gente não pode perder tempo, a gente não pode perder terreno, a gente não pode se atrasar. É preciso chegar lá e é preciso chegar lá primeiro. Mas a doutora Gladys nos ensina a amar o nosso corpo, a respeitar o nosso corpo. E não só ela, assim de cabeça me vem também o Dr. Joe Dispenza e a própria Louise Hay. E aquele documentário Quem Somos Nós. Se a gente planta medo, a gente colhe medo. E o estresse crônico é a prova de que isso é verdade, já que a gente fica naquele ciclo de angústia, onde medo gera estresse e estresse gera medo. Se a gente planta amor, a gente colhe amor. A doutora Gladys conta no livro que ela teve câncer 2 vezes. A Louise Hay também teve câncer. O Dr. Joe Dispenza teve uma lesão na coluna muito grave. Todos eles contam as suas experiências mandando amor para o corpo. A doutora Gladys visualizava as células cancerígenas do corpo dela como se elas tivessem uma malinha de viagem. E ela falava para elas colocarem tudo de ruim e todas as amiguinhas, colocar na malinha e ir embora do corpo. E ela visualizava essas malinhas sendo levadas embora do corpo. A Louise Hay visualizava um rio que passava pelo corpo dela, levando todas as células doentes embora. O Dr. Joe Dispenza visualizava cada vértebra da coluna dele sendo reconstruída uma a uma. Porque se você fica focado no sintoma, com medo do que possa acontecer ou de não sarar, você fica colaborando com a doença, correto? Você continua fechado no medo. Ora, se foi o estresse que te adoeceu, você precisa colaborar com a cura, não com a doença, não com o estresse. Portanto, você precisa colaborar com o amor, praticar o amor e não continuar ali fechado com medo. E o que gera estresse é a soma do cansaço com o medo. É não ver saída, é focar em tudo de ruim que pode acontecer. Você precisa quebrar esse ciclo, acreditando que você merece o melhor, entendendo que você tem responsabilidade em fazer tudo que você possa fazer pelo seu corpo, parando de alimentar o medo, se vendo como uma vítima sem saída e alimentando o amor, a vida, o movimento, as soluções, mesmo quando você não souber quais são essas soluções, onde você pode conseguir alguma coisa que te dê uma solução. Você é um carro na estrada de madrugada. Para ir em frente, você não precisa ver a cidade para onde você está indo ali iluminado no horizonte. Você só precisa ver o pedaço de chão à sua frente que o farol está iluminando. É só isso. A gente só precisa ver o lugar onde a gente vai colocar o nosso pé para dar o próximo passo. A gente não precisa ver onde a gente vai chegar nem o caminho inteiro para conseguir andar. É assim que a gente deixa o amor entrar, tirando o medo do que a gente vai encontrar lá na frente, olhando para o que está fazendo agora e qual é o próximo passo e confiando que o que é para o nosso bem vai chegar até nós.
Porque a gente se ama, porque a gente aprendeu a ver o amor no mundo, porque a gente tirou o medo do primeiro plano da nossa vida. Então tá bom, você tá na merda, você tá doente, você tá com fadiga, você tá com depressão, você tá sem grana pra pagar um médico bom, você tá com medo de sair do emprego, tá ouvindo dos amigos que você precisa processar a empresa. Não tem como voltar na máquina do tempo para você fazer escolhas melhores no passado e chegar novamente no momento atual com saúde e tranquilidade. Então, já que não dá para fazer isso, você precisa escolher como você vai lidar com isso a partir de agora. Você tem que escolher lidar com isso, com amor e não com medo. Ou seja, entendendo qual é o caminho e não se convencendo que não tem saída. Sempre tem. Que a saída é uma escolha. E a escolha sempre existe. Eu vou deixar também na tela final uma aula em que eu falo o que eu aprendi com o Dr. Joe Dispenza, porque a doutora Gladys também fala aqui nesse terceiro segredo sobre como os nossos pensamentos interferem nas funções do nosso corpo. Vou até ler esse trecho. Embora as ideias sobre afirmação e visualização não sejam novas, a ciência que as apoia ainda está ganhando força. Aos poucos, mais seguramente, estamos percebendo que a relação entre os pensamentos e os corpos pode ser medida. Como a PhD Elizabeth Blackburn, ganhadora do Prêmio Nobel, e a sua colega PhD Elisa Epel, não sei como fala, constataram, os telômeros, que são as tampinhas na ponta dos cromossomos, são afetados por nossos pensamentos. Isso significa que, embora pensamentos positivos não tenham nenhuma influência direta sobre o DNA, tem sobre o modo como os genes se expressam, o que reverbera em nossa saúde e experiência de vida. Imagens concentram nossos pensamentos e os tornam reais em nosso corpo. À medida que surgem pesquisas sobre células-tronco, o que considero uma resposta da ciência à força vital criativa, temos indícios de que essas células são afetadas pelo modo como pensamos e pelo que pensamos. Estudos afirmam o que curadores holísticos espirituais e, com frequência, indígenas vêm dizendo há séculos. Existe poder no reconhecimento de nosso papel no processo de cura, porque nossas mentes afetam tudo, até o nível celular. As células do corpo conhecem sua função, querem nos apoiar desempenhando seu papel. Como seres humanos vivos, definimos nossa intenção para que as nossas células se aliem a nós para manifestá-la. É nosso trabalho lhes dar sumo por meio de força vital, mas desse momento em diante, elas são participantes de tudo o que acontece. A medicina que pratico, que chamo de medicina viva, leva o conceito da medicina holística para além do profissional médico. É um modelo colaborativo entre curador e paciente que usa diversas modalidades terapêuticas para aumentar e acentuar a força vital dentro de uma pessoa. As modalidades ajudam a cura a acontecer, mas é importante notar que não são responsáveis pela cura, simplesmente a direcionam. Na medicina viva, os nossos corpos são a verdadeira força propulsora do nosso bem-estar, e o corpo, por natureza, inclui a mente. Nosso papel é confiar nisso e dar às células o amor de que precisam para prosperar. E isso é o verdadeiro amor próprio. As nossas crenças, elas se formam na nossa primeira infância. E muitas vezes a gente é negligenciado, reprimido, comparado. E a gente entende as coisas muito literalmente quando a gente está na primeira infância. Então, às vezes, nem era uma rejeição, mas a gente entende como sendo uma humilhação, uma traição. E isso faz com que a gente passe a acreditar que a gente não merece ser amado, que a gente é todo errado. E isso sozinho já faz com que a gente tenha problemas de saúde. A gente fica se comparando, se achando errado, se achando feio, se achando incapaz. E pensar assim reflete diretamente na nossa saúde, fisicamente. Para receber o amor, mesmo o amor próprio, a gente precisa entender a importância que nós temos para o mundo. Tem muito de espiritualidade aí, e não estou falando de espiritismo à religião, estou falando de espiritualidade, estou falando de energia. E não importa se você não acredita na espiritualidade, de qualquer forma, sua vida é maravilhosa e ponto final. Olha o exercício que ela propõe aqui. Convido você a, por um momento, parar de ler e imaginar o seu próprio nascimento. Imagine como era vulnerável e perfeito.
Imagine como abriu os olhinhos com admiração e contemplou pela primeira vez o mundo. Se quiser, imagine os anjos cantando. Ouça a canção crescendo. Visualize você, ainda bebê, banhado em luz dourada, recebendo as boas-vindas ao mundo. Peço que faça esse pequeno exercício, porque para acessar o amor próprio é essencial compreendermos a natureza milagrosa da nossa encarnação. Imagine os detalhes. Você, exatamente você, formou um corpo dentro da sua mãe e nasceu nesse mundo. Chegou aqui com um propósito para seus exatos mãe e pai biológicos, cujos DNAs se combinaram para formar o seu. A jornada da sua alma foi moldada pela pessoa ou pessoas que criaram você, quer tenham sido essa mãe e esse pai, quer um outro ou outra pessoa. Enquanto está aqui, você vai mudar o mundo, pelo menos sutilmente. Vai se conectar com outros seres humanos e fazer parte de suas vidas. Vai criar beleza. Vai dar seus dons ao mundo e compartilhar experiências. Seu impacto, não importa quão grande ou pequeno, vai se propagar de maneiras que você jamais talvez entenda por completo. Não importa se você acredita que a sua vida foi planejada por alguma força criadora ou se é resultado de uma longa cadeia de eventos aleatórios, de um jeito ou de outro. Ela é maravilhosa. E deixa eu destacar aqui o trecho. Muitos de nós somos feridos durante a jornada. Esquivar-se do amor é uma reação a essa dor. Mas é possível curar isso e a cura está em suas mãos. Escolher fazer isso é uma coisa de sua inteira responsabilidade e ninguém pode te convencer ou te ajudar. E fazer isso é o primeiro passo para superar o medo que lhe diz mentiras sobre o seu valor e tem o poder de libertar você. Quem ama, ama a todos. E quando não é fácil amar alguém, a gente precisa nos agarrar a alguma coisa que a gente gosta, ou que a gente tem em comum com essa pessoa, mesmo que seja algo muito pequeno, para que a gente possa abrir espaço para a energia do amor fluir, sem que a gente espere sempre o pior. Esse é um ótimo exercício. A gente pode até concluir que a gente precisa sair de perto daquela pessoa, mas perdoando, sem ficar remoendo, sem ficar com raiva, sem ficar desejando o mal, porque isso é medo e não amor. A gente também precisa buscar o amor mesmo em momentos sombrios, em que a vida joga alguma coisa horrível dentro da nossa vida. Uma perda, um burnout, uma demissão, um término. Porque os nossos pensamentos nos adoecem ou nos curam, e isso também é uma escolha. Mesmo quando a gente se vê de volta no trauma, eu, por exemplo, tenho o TEPT-C, né, o transtorno de estresse pós-traumático complexo, por conta da intensidade do tempo longo de insônia que eu tive, uma insônia muito absurdamente severa. No semestre passado, eu comecei a aumentar os hormônios da reposição hormonal, porque quando eles baixavam, eu tinha insônia. Então, eu comecei a aumentar, por minha conta. Só que acontece que o que eu consegui foi provocar uma pororoca hormonal, que além de passar muito mal o dia inteiro, adivinhem, eu ficava com insônia. Daí eu tive que aprender a respeitar o meu corpo, a balancear os meus medos, a me perdoar, a aceitar, a lidar com a insônia de outra forma, a assumir a responsabilidade por esse BO. E aí tudo foi resolvido. Demora, não é fácil, mas é bem menos difícil do que ficar lutando comigo mesmo e com o meu corpo. Porque se tem uma coisa que a gente teve que aprender com o burnout, é que o corpo sempre vai ganhar da gente. E a gente tem a escolha de ficar brigando cada vez mais doente ou lidar com isso de uma outra forma, com respeito, com perdão, com responsabilidade, com coerência com o restante do nosso tratamento. Existe um negócio chamado caminho do tiro, que é assim, imagina que você estava andando aí, estava entrando na rua da sua casa, teve um carro que brecou e alguém disparou um tiro e uma bala perdida pegou no seu braço. Pô, doeu pra caramba, você teve muito medo, você ficou muito assustado, foi socorrido, correram com você pro hospital, te operaram, etc, etc. E você ficou bom. Tá. O que vai acontecer quando tiver um outro dia em que você, ao entrar na sua rua, ouça um carro brecar? Você vai sentir tudo aquilo de novo. Isso nos mantém no medo. Já sei o que vai acontecer comigo agora, porque na minha vida é sempre assim. Mantém a gente no medo. É isso que você precisa escolher quebrar em você.
porque é isso que te mantém no medo. E muitas vezes, sem se dar conta, você se mantém doente para não correr o risco de repetir o passado, de passar o que você já passou de novo naquele trabalho, de ouvir as coisas que falaram para você e que você sofreu com aquilo outra vez, de sentir aquela angústia de novo. Mas aí está a sua escolha. Você quer seguir para sempre fugindo disso, ou você quer ter ânimo e confiança e saúde e disposição para ir para a vida de novo e fazer novas escolhas e ter resultados diferentes. A escolha é sua. O que você quer fazer, o que você vai fazer. O burnout está aqui na sua vida para que você aprenda a fazer escolhas melhores e você vai conseguir. Se você aprender antes, quem é você? Como você é importante para o mundo, como é importante para o mundo que você esteja aqui. E como a sua vida é um privilégio, não só para você, mas para todo mundo que está à sua volta. E para fechar, eu vou ler um trechinho de um outro livro, que é esse daqui, ó, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, que eu também vou deixar o link aqui se você quiser comprar no descritivo, tá? Ele diz o seguinte: se o sofrimento é inevitável, se os problemas da vida também são, a pergunta que devemos fazer não é como eu paro de sofrer, e sim pelo que eu estou sofrendo, com que propósito eu estou sofrendo. Você precisa parar de acreditar que faz sentido você sofrer, que a sua vida seja uma merda, que o seu destino seja aguentar firme para pagar boleto, porque isso te tranca no medo. Você precisa entender o porquê disso estar acontecendo. O que tem para você aprender com isso? O que você precisa mudar? O que você precisa fazer diferente? Qual é a sua responsabilidade nisso tudo? Lembrando que responsabilidade é diferente de culpa. Eu vou deixar na tela final também um vídeo em que eu explico isso. Quando a gente se sente culpado, a gente se tranca no medo. E quando a gente entende o que é a nossa responsabilidade, a gente se enche de amor e vai atrás de resolver os nossos BOs. Quando a gente entende a força que tem, a capacidade que a gente tem, quando a gente entende que a gente só achava que não era bom o suficiente, porque ficavam nos comparando desde cedo com todo mundo que era diferente da gente, a gente abre a porta e sai do cárcere escuro do medo. E mudar essas coisas é uma escolha. Sair do cárcere escuro do medo, abrir a porta, é uma escolha. Sair desse ciclo de angústia onde o estresse te provoca medo e o medo te provoca estresse é uma escolha. Encontrar as saídas é uma escolha. Assim como foi uma escolha entre largar a aula no meio, que é o que a maioria fez, ou vir comigo até o final, por melhores escolhas em 2025. Espero que essa aula tenha te ajudado a entender mais coisas que a gente precisa entender para poder sair do burnout. E obrigada pela companhia. Um ótimo ano de 2025 para você, sem culpa e com muita responsabilidade, com melhores escolhas e com melhores resultados. Até a próxima!